A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse e hoje não será diferente. Transformação e cura. Veja o que o Espiritismo fala sobre este tema. Olá, que bom que você está novamente conosco. Agora começa o nosso quadro de entrevistas, a conversa. E hoje nós temos um convidado novo que vai falar para nós sobre transformações e cura, compartilhando um pouco da sua experiência pessoal e da experiência que tem vivido com outras pessoas. Trata-se de Vitor Caruso Júnior. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, conosco. Marcelo. Então, o Vitor é formado em economia, trabalha com consultoria para empresas e tem muita experiência com meditação, yoga e esse lado do desenvolvimento humano. Pai da Maria Mariana, que bom que você aceitou o nosso convite, Vitor, de compartilhar conosco. Eu que agradeço, Marcelo, o convite. Bom, Vitor, conta um pouco para nós, como é que foi essa sua experiência? Parece que você passou por algumas dificuldades e conseguiu grandes processos de transformações. Compartilha conosco. Sim, os momentos de sofrimento nos dão um especial aprendizado e quando depois nós fazemos essa análise, podemos ver quanto melhoramos com ele. Há 15 anos atrás, eu tive um câncer, um linfoma de Hodgkin, no timo, no meio do peito. E esse câncer, curiosamente, a pesquisa mostra que esse câncer, ele costuma aparecer em jovens bem-sucedidos. Oh. Que era o meu caso, eu era 30 anos, era vice-presidente de uma multinacional e surgindo esse desafio, eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa para auxiliar o tratamento da medicina convencional e acelerar esse tratamento e o resultado da medicina. E foi significativo. Na metade do tempo que os médicos esperavam, que eles tinham registros, a cura se deu. Então, eu decidi dedicar a minha vida a este tipo de oferta. Então, essa é uma superação importante. Divide conosco, quais foram as transformações mais importantes que você realizou naquele momento de transição da tua vida? Inicialmente, há duas coisas que eu caracterizo como muito importantes. A disciplina com o cuidado com o corpo, de você constantemente, diariamente, se cuidar, se preservar, se movimentar e também a alimentação. A alimentação, no início, para mim, foi uma grande surpresa. Eu percebi que do que nos é ofertado no supermercado, nos é ofertado na maioria dos restaurantes, é uma alimentação que não cuida da nossa saúde, não está preocupada com a nossa saúde. Ela está preocupada com a distribuição e a riqueza de algumas empresas da área alimentícia, mas não com a saúde. E os dados que eu pude pesquisar a partir dali mostram que essa alimentação comum, essa alimentação facilmente ofertada e industrializada, ela é geradora de várias questões de saúde problemáticas, né? Frequentemente, quando a gente está conversando com alguma pessoa que traz esse seu discurso, a gente pensa, não, mas de certo o Vitor sempre só comeu alface, cenoura e essas coisas. Conta um pouco para nós, você mudou mesmo os seus hábitos nesse sentido? Quais foram as mais importantes que você fez? Uma das primeiras mudanças, e até na questão, eu sempre apresento as questões do Livro dos Espíritos que mostram isso, quando o Kardec pergunta sobre a abstenção da carne. Né? E que, sim, é considerada, se não feita de maneira hipócrita, mas para benefício dos outros, ela é um caminho evolutivo. Né? Então, essa foi uma das primeiras medidas, a mudança, né, da alimentação carnívora, né, para uma alimentação vegetariana. E outras coisas que também auxiliam, como o álcool. Né? O álcool ele é deletério do organismo, ele é prejudicial ao organismo. Né? Então, uma questão em relação ao álcool, não também, novamente, não só pelo benefício a mim mesmo, mas também pelo benefício aos outros. Uhum. Eu manter a minha lucidez, o exemplo, né, de consciência, né, e isso, então, também em relação ao álcool, foi uma das medidas que foi transformada e que antes eu consumia normalmente, como a maioria das pessoas. Era isso que eu queria entender bem, porque parece que muitas pessoas estão sensibilizadas para essa ideia, né? Não, eu preciso mudar alguns hábitos da minha rotina de atividade física, de alimentação e tudo mais, mas parece não encontrar a motivação necessária. Sim. Você estava ali no olho de um furacão. Exatamente. Com um diagnóstico de doença.
Exatamente. Mas ainda assim, não levou só em consideração a tua saúde. Pelo que eu estou entendendo, a tua motivação veio de enxergar isso dentro de um contexto maior de mudança. Sim, a minha ideia era de fazer do meu tratamento um exemplo para que esse exemplo pudesse ser utilizado por outras pessoas. E outras pessoas que tivessem que passar pelo câncer, e mesmo situações difíceis na vida. Os mesmos processos. Se você tem um processo de separação, se você tem um processo de perda na família, se você tem um processo de dificuldades financeiras, você cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação e outros cuidados que vamos falar, esse tipo de cuidado vai auxiliar você a passar por essa superação. Bom, mas não podemos ficar só centrado no corpo, porque senão a gente não vai além. Do ponto de vista emocional, houve transformações importantes também? Houve. As transformações emocionais, lidar com as emoções negativas, tem muito a ver com o aspecto de... tem uma questão do Livro dos Espíritos que coloca como que nós pedimos perdão. Se adianta pedir perdão a Deus, né? E a grande... é porque Deus sabe. Então Deus não precisa do seu pedido de perdão. O seu perdão vem nas suas ações, nos seus gestos, na sua atitude. Esse é o melhor pedido que você pode fazer, né, de perdão. Então, na questão das emoções, é colocar as nossas emoções num sentido positivo, né? Então, no caso do meu tratamento, foi uma transformação no sentido de relação com família, relação com o pai, relação com a mãe, de tornar isso mais aberto, mais sincero, mais amoroso, né, mais verdadeiro nessas relações. Aprofunda aí um pouquinho para nós, Vitor, que estamos aí aprendendo com você. Quando você estava naquele diagnóstico, você disse, né, um jovem que tinha lá um determinado rumo, quais foram as emoções negativas mais impactantes que você teve que lidar naquele momento? Curiosamente, a notícia veio de forma errada para mim. Ela veio como uma doença cardíaca, o médico errou o diagnóstico, o que seria mais grave que o câncer. Então, uma doença cardíaca, da forma como aquilo tinha se desenhado, eu tinha alguns dias de vida. E aquilo me causou uma profunda reflexão sobre o sentido de como utilizamos a nossa vida. E eu estava usando a minha vida num sentido que para a sociedade é muito bem visto, da riqueza, das posses, do sucesso profissional. Mas quando eu olhei e vi um sentido mais profundo, não encontrei. De auxílio ao próximo, de estar bem com as pessoas. Porque para certas carreiras, para certos processos de ascensão profissional, você faz muitos inimigos, dependendo da forma e da velocidade que você quer dar na sua carreira. E quando eu vi isso, eu percebi, se o jogo acabasse agora, eu joguei errado. E dessa perplexidade foi um fermento de mudança? Foi. Bom, na volta do intervalo a gente continua então, e você fique conosco que o programa Vida em Foco continua. O intervalo é breve, logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é transformação e cura. Acompanhe. Estamos de volta hoje conversando com Vitor Caruso Júnior a respeito do processo de transformações que levam à cura, compartilhando conosco a tua experiência. Então a gente viu, Vitor, você já falou para nós de algumas transformações importantes. Você mudou hábitos materiais e tentou mudar hábitos emocionais, botar a tua energia em hábitos emocionais mais saudáveis, lidar com algumas emoções negativas. Eu achei interessante isso. Às vezes a gente quer fugir das emoções negativas, falou, não, nós precisamos lidar com as emoções negativas. E você já me falou disso outras vezes, que o pensamento tem um papel importante nesse processo. Conta para nós como é que é isso. O pensamento e a emoção, eles estão interligados, né? As emoções, elas são como a energia elétrica do pensamento, mas o padrão de pensamento, ele vai interferir nesse processo emocional. Então, o pensamento, ele deve ser coordenado de uma maneira positiva, de uma maneira elevada, no sentido da prece, né? No sentido do benefício ao próximo, no sentido de dar mais significado à vida. Então, se nossas ações, se nosso trabalho, se a nossa maneira de relacionar está ligado com o nosso objetivo de vida, com aquilo que a gente aspira para a vida. Porque muitas vezes estamos conduzindo a vida de uma maneira um pouco automática, sem refletirmos sobre o que estamos fazendo, porque estou fazendo, porque todo mundo está fazendo.
e aquilo está desconectado com os meus mais profundos valores, aquilo que eu realmente acredito no meu âmago, no fundo do meu coração. E o pensamento está lá, constantemente mobilizando, fazendo com que a gente secrete determinados hormônios e trabalhe no nosso cérebro. Então parece que a chave é prestar atenção no pensamento, que não tem como parar de pensar. Sim. Mas tentar prestar atenção, alinhar, direcionar. Sim, e isso a meditação é uma forma especial, a prece e a meditação foram formas especiais de fazer essa observação. Que tipo de padrões eu estou produzindo na minha mente? Eu estou repetindo muitos padrões, estou pensando naquela... existe um ditado oriental que diz que quando a gente é ferido, o nosso padrão mental pega a flecha, tira e põe de novo, tira e põe de novo a flecha, tira várias vezes. Então, o quantas vezes estou fazendo isso, né? Pegando aquele ferimento e repetindo em mim mesmo. E isto é a observação da mente que vai nos dar essa possibilidade de fazer essa transformação. É porque você falou para nós, né, que serve tanto para quando a gente está doente, quanto quando a gente sofreu uma perda, né? Exato. E ficar naquele, como é que pôde me trair? Então seria isso, Exatamente. né? E contar aquela história 1 milhão de vezes, carregando de emoção para todas as pessoas que agora minha vida acabou, nunca mais vou poder andar, ou qualquer coisa assim. Exatamente. Vai carregando disso. Isso. Tá. Bom, então estamos caminhando aí. Pensamento, emoção, ajustes da nossa vida material. Em termos de atitudes mesmo, quais são as atitudes com mais força para renovar esse nosso quadro, pessoal? E aí tem a famosa questão 886 do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Isso. 886. Então, se quiser confirmar em casa, pode ir lá ver se está lá mesmo. Confirmar, Tá bem. Né, que nós estamos falando, né, especialmente da questão da caridade. Né? E aí nós temos, então, a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, essas são questões fortes que nós podemos realizar para fazer um processo de cura e transformação. Então, a partir do momento que eu tenho benevolência a todos, né? Indulgência para aqueles que fazem... cometem erros, né? Então, e o perdão para aqueles que erram. Então, você tentar realizar isso, trabalhar. Hoje não, mas amanhã mais um pouquinho. Se amanhã ainda não deu, depois de amanhã mais um pouquinho. Mas fazer o passo a passo nessa direção são os maiores catalisadores do processo de limpeza, purificação das energias, do fluxo energético do corpo, da saúde. Então, atitudes práticas, mas carregadas desse interesse. Exatamente. Ser benevolente, ser indulgente, perdoar. Perdoar. Isso quer dizer que eu preciso sair um pouco de mim também, né? Exatamente. Se eu ficar naquele meu drama que estou vivendo só pensando em mim, na verdade eu não estou me ajudando muito. Não. Porque é um movimento natural. Sim. De quem sofreu o impacto. Ele vai e a hora que você abre no auxílio... Durante o tratamento do câncer, eu conheci, no meu primeiro livro, eu conto esse exemplo, eu chamo de mulheres guerreiras que raspam a cabeça e colocam seus lenços, né, porque perderam os cabelos. Mas elas têm uma beleza naqueles lenços, naquela força de se embelezar com aquilo para mostrar, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Apesar do que eu estou passando, eu estou evoluindo. Olha que legal. Lembrando que o Vitor é escritor aí, tem 8 obras. Quem quiser conhecer um pouco desses movimentos e reflexões que você já fez nessas vivências, né? Sim. Bom, Vitor, eu queria então que você pudesse dar uma palavra para quem está em casa, pode estar vivenciando uma perda, um luto, uma doença, uma dificuldade, seja em si ou numa pessoa muito próxima de si. Então, toma aí esses últimos 2 minutos do nosso programa e fala um projeto, um programa, como é que a pessoa pode transformar tudo isso num plano de ação para a sua vida? Então, eu diria para a gente começar a pensar nesse momento difícil que pequenas ações vão gerar grandes movimentações. Pequenas ações vão gerar grandes transformações. E você pode começar com uma pequena ação em cada área da sua vida. Ao somar essas várias pequenas ações, esse grande processo de cura vai poder se dar. Então, esse processo se dá quando você cuida um pouquinho mais do seu corpo. Não precisa fazer algo muito complicado, jogar tênis, fazer yoga. Você pode caminhar, você pode fazer qualquer tipo de atividade que coloque o seu corpo, que você cuide de si próprio. A alimentação.
quanto mais natural, quanto mais próxima do que Deus nos ofereceu, essa alimentação é mais segura. Quanto menos industrializado, quanto menos artificializado, mais saudável. Grande chance de ser mais saudável. As emoções. Abrir o coração. Abrir seu coração para as pessoas que você quer bem. Trabalhar as emoções difíceis. Aceitar ela, melhorar um pouquinho cada dia, mas de coração aberto, cuidando das boas relações. E também trabalhando o seu processo mental. Pensamento positivo, positivando a sua vida e positivando a vida do próximo. Positivando na ação, positivando na forma de pensar. E, especialmente, o cuidado com essa positivação, a prece e o perdão. Bom, Vitor, muito obrigado por estar com a gente compartilhando esse momento. Esperamos outras vezes contar com a tua presença conosco. Obrigado, Marcelo. Está anotado, hein? Está assinado o compromisso. Ok. E você continue conosco porque tem muito mais no nosso programa de hoje.